Fala galera, hoje um vídeo especial para vocês. Vamos falar um pouco mais sobre o grande inimigo em comum de Jujutsu e quem ameaça acabar o mundo como conhecemos, o Kenjaku. Bora nessa. Mas antes, se você tá curtindo o nosso trabalho, já deixa aquele like que é assim que vocês podem nos ajudar e se inscrevam no canal. Acho que nesse ponto da história, depois de tantos acontecimentos nesse jogo maluco do Abate, todos concordam que ele é o personagem mais misterioso de toda a obra. Mesmo ele falando o que pensa, parece que o que a gente tem na real é só uma migalhinha de quem ele realmente é. Então, como aconteceu muita coisa desde sua aparição, vamos recapitular o que a gente sabe dele. Kenjaku é um personagem que, antes de começar a assumir os corpos, não sabemos quase nada. O que sabemos dele acaba se confundindo com os corpos dos feiticeiros que ele ocupou. Ele na prática é só um cérebro esquisito com uma boquinha. É uma espécie de cientista perverso com mais de 1000 anos de idade. Kenjaku parece ser alguém muito cínico e escorregadio, jamais se abala independentemente da situação, e sempre parece estar sob o controle do que acontece. Mesmo em sua luta contra Chosu e Yuki, manteve-se calmo e procurou analisar a situação racionalmente. De início, ele chega mesmo a se confundir com o Geto, talvez por ter acesso às suas memórias ou devido à sua aparência. E de fato, mesmo agora no mangá, eles se parecem um pouco, mas o Geto tinha um jeito que só ele mesmo. Kenjaku tem a técnica que permite a troca de corpos. Com ela, é capaz de usar as habilidades do corpo em que está como se fosse o próprio xamã. A grande vantagem e desvantagem ao mesmo tempo é que ele está totalmente dependente do corpo que usa. No caso, ele está no corpo do Geto, então consegue usar a manipulação de maldições com tranquilidade. Isso já salvou a pele dele várias vezes. Deu até pra pegar o Mahito, que vamos combinar tava na cara desde cedo. Mas como ele não é imortal, ele já teve que trocar várias vezes de corpos ao longo desses 1000 anos. Um bem importante foi o do Noritoshi Kamo, líder de uma das três grandes famílias de Jujutsu, o que, ao dar as caras, o transformou em seu líder na atualidade. O segundo mais famoso foi o da mãe de Itadori, que inclusive foi com esse corpo que ele adquiriu aquela técnica da gravidade usada contra Yuki, o que nos leva a como já falado anteriormente, o grande plano do Kenjaku é bem simples aparentemente. Ele quer assimilar todo o Japão ao Tengen e ver no que dá, mas tem muitas coisas que ficam em aberto, tipo sua relação com Sukuna. Sabemos que o Kenjaku usou o corpo da mãe de Itadori. Tudo indica claramente isso. Agora, pra quê? Bem, segundo algumas teorias, o Itadori foi uma espécie de experimento do Kenjaku. Lembram lá no começo do anime que disseram ser extremamente raro encontrar um receptáculo para um espírito amaldiçoado como Sukuna? Então, não foi por acaso que o Itadori serviu tão bem. Mas Itadori, de algum modo, tinha um corpo tão forte a ponto de conseguir reprimir o Sukuna. Então não parece que o Kenjaku e o Sukuna eram tão amigos assim. Parece, na verdade, que o Sukuna seria um possível problema para ele. O fato é que quando o Sukuna viu Megumi e sua técnica das 10 sombras, ele descobriu um jeito de sair desse bait que o Kenjaku armou e mudou de corpo como sabemos, agora assumindo sua forma original e se estabelecendo. Com o Sukuna livre, os dois passaram a agir juntos normalmente e os planos seguiram. Sukuna, inclusive, nem ficou surpreso com o jogo do abate. Parece que ele sabia, né? Assim, não parece que está tudo bem e que são parceiros. O mais provável é que na menor brecha um ataque o outro. Mas enfim, voltando ao plano de assimilação, isso talvez tenha suas origens o caso das pinturas da morte, quando estava no corpo de Noritoshi Kamo. Com ele, realizou experimentos com uma mulher capaz de dar à luz a seres meio humanos e meio maldições. Após forçá-la repetidas vezes a dar à luz a esses híbridos, criaram-se as 9 pinturas da morte, dentre elas e seus dois irmãos que já vimos. Naquele tempo, ele já tentava criar esse novo ser híbrido jamais visto, mas foi sem sucesso. O novo meio que encontrou foi assimilando humanos com Tengen. Após perder o seu novo receptáculo, como foi mostrado no arco do passado do Gojo, estava mais para uma maldição do que para um xamã. A relação desses dois é bem misteriosa e de longa data. Pelos diálogos que tiveram, podemos entender que toda a ideia desse jogo partiu na verdade do próprio Tengen, que não teve coragem de seguir em frente. Quando Kenjaku força as últimas regras do jogo com a Kogane, ele mesmo diz que se houvesse alguém controlando tudo, esse alguém seria o próprio Tengen, já que suas barreiras são a condição básica e ele é central para o objetivo final. O Tengen mesmo é um ser que transcende o que se conhece naquele mundo, assim como Sukuna talvez seja, mas o que o Kenjaku quer está para além disso. Ele definitivamente não vê tanta diferença entre humanos, feiticeiros e maldições, mas vê mais potencial nos seres humanos. Daí o foco maior neles. De qualquer jeito, é como se na essência fosse tudo uma coisa só e se manifestasse de diferentes formas. Não dá para esquecer que as maldições são frutos dos sentimentos negativos dos seres humanos, e que os feiticeiros, de certo modo, são humanos que sabem controlar essa energia. Kenjaku tem mais de 1000 anos de idade e ninguém consegue saber realmente o que se passa na sua cabeça.
sabe de muitos segredos daquele mundo e nós só sabemos dele quando convém. Afinal, quando lutou contra Yuki, saiu na mão e ainda expandiu seu domínio, mas seu trunfo está na capacidade de planejamento e de usar o que sabe. Olhando no geral, esse cara parece ser jogo duro para derrotar. É quase que o Madara de Jujutsu ou Yhwach de Bleach. Será que ele vai roubar outro corpo? Será que ele vai pegar o Sukuna? O que será esse novo ser que ele quer? Não sei como a Kutami vai fechar isso, mas vamos ver o que nos aguarda nessa reta final do mangá. Valeu, galera!